falar da prova. Eu gosto de falar da prova, pelo menos para que tu venha com o coração tranquilo, sabendo que não vai ter coisa do além, que não vai ter surpresa, e para que tu consiga te preparar um pouco melhor. Eu, até antes do terceirão, geralmente eu falo exatamente quais são as questões que vão cair, ipsis literis, eu falo exatamente o que vai cair para o aluno poder estudar aquilo, e é aquilo que vai aparecer no vestibular, mas para vocês não faz sentido eu dizer exatamente a questão que vai cair, embora algumas eu já tenha combinado com vocês até, né? Concorda comigo? De Física B, vai ter o ABCDE de espelho esférico, baba, é só substituir nas equações e resolver o problema. Vai ter uma questão de somatório mais delicada, de espelho esférico, que tu tem que lembrar um pouquinho de teoria, fazer aqueles desenhozinhos, lembra? Eu pergunto, se o objeto estiver em tal lugar, a imagem vai ter tais características. E aí o cara decorar as 5 características do espelho Koco foi viagem, né? O negócio é o cara fazer um desenhozinho ali no cantinho, rapidinho, e responder. Lembra? Quando o objeto está atrás de curvatura, a imagem fica menor invertida entre o foco e o centro de curvatura. À medida que o objeto se aproxima, a imagem se afasta e cresce. Quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem também está no centro de curvatura, com o mesmo tamanho, né? Então, revisar aquele detalhe. A ABCDE é boba. É só tu lembrar que para o espelho convexo, o foco é negativo, é o perigo. A outra é uma questão um pouco mais delicada, porque tem partes teóricas. Além disso, na questão de somatório, tem uma outra coisa que incomoda muito o aluno. Quando eu digo lá, a posição do objeto é tal, e a distância focal é tal, bota um número, e o cara faz a conta, ele fica tranquilo. Mas o cara pode falar o seguinte, sabendo que a posição do objeto é 2x e a distância focal é x, podemos afirmar que a posição da imagem aí vai ter que fazer a conta com x, né? Não muda nada, né? Eu até poderia fazer a conta sem o x e depois devolver o x, né? Só que só de o fato de ter uma letrinha, às vezes atrapalha o aluno que não está com a álgebra bem resolvida na vida dele. Tá? Então, uma boba e uma média que é do somatório, que é bom dar uma revisadinha em espelho esférico. Lá na Física E, 2 questões tranquilas também. Uma é só calor sensível, que macete, com uma pitada de bom senso. Questão, acho que até tem na apostila de vocês, eu só troquei os dados. E a outra questão, uma questão do somatório que tem detalhes teóricos. Tem que saber que capacidade térmica é característica de um corpo, calor específico é característica de uma substância, né? Lembrar desses detalhezinhos, é mais teórica, não tem conta. Agora, na Física C, que é a parte mais desafiadora, tem aquela questão que nós combinamos, 2 cargas, um ponto, ambas as cargas a 3 metros do ponto, lembra? Aí tu calcula o campo elétrico para uma, calcula o campo elétrico da outra e faz um Pitágoras, já que campo elétrico é uma grandeza vetorial. E na hora de calcular o potencial resultante, tu calcula o potencial de uma, calcula o potencial da outra e calcula o V resultante, soma os Vs. Ou subtrai, dependendo de uma carga negativa, né? Mas é automática essa ideia. Que nem a aula passada, né, galera? Vai dizer que na aula passada ele não fez essa questãozinha. Então essa questão eu fiz, eu fui lá, digitei ela e aquela questão existe na prova como combinado. Então, na verdade, a única questão mais desafiadora para vocês é o somatório da Física C, que vai envolver ideias que eu falei na aula passada. Por exemplo, o trabalho da força elétrica. Certo? E é isso que eu quero dedicar na aula de hoje. Na aula de hoje eu quero mostrar o raciocínio que tu vai ter que usar para matar essa questão. Fala, querido. A distância vai ser 3. Naquele caso é 3, da prova de vocês. Mas não, quer ver? Olha só. Tem uma carga aqui que o valor dela é 9 vezes 10 na menos 6. Aqui é o ponto X. E aqui é 9 metros. Eu quero calcular o campo elétrico. Também fica legal, quer ver? Campo elétrico é Q vezes K vezes Q sobre D ao quadrado. Ficaria 9 vezes 10 na 9. A carga, 9 vezes 10 na menos 6 e a distância. 9. É assim no vestibular direto, cara. Raramente no vestibular o cara tem que fazer uma conta para valer. É só ter um pouquinho de malandragem ali que... Ela sempre vai ser poder dividir em cima. Nem sempre. Na prova vai. Nessa prova que eu fiz para vocês vai. No teu vestibular, 99% de chance de ser assim. Muito raro o vestibular que o cara tem que fazer a conta efetivamente. Isso também é bacana saber, né? Porque eu, cara, numa certa época eu não tinha essa agilidade. Eu fazia tudo na munheca. Aí depois eu achava o resultado um idiota, assim. Aí o professor ia fazer e não fazia metade das contas. Cortava, acabou. Porra, eu que nem um louco fazendo conta em casa.
Aí depois de cometer esse erro algumas vezes, fiquei mordido. Aí eu não quero mais errar isso. Pô. Aí antes de fazer a conta, eu me habituei primeiro a olhar, ver se tem alguma matemática para fazer ali, né? Para depois poder continuar, certo? Mas a de vocês está bem honesta, até porque eu não quero te pegar no número, eu quero ver se tu aprendeu o raciocínio. Calcular campo elétrico, calcular potencial elétrico e lembrar que campo é V e potencial é esse. E aí então a maneira de finalizar é diferente, certo? Nós já vamos entrar em mais detalhes. Só que para tu poder matar essa questão, que é a mais bonitinha da prova, uma só questão que é mais desafiadora, da física C, do somatório, tu vai ter que lembrar alguns prefixos do sistema internacional. É a primeira vez que isso vai ser cobrado na prova efetivamente. Olha, só para tu lembrar, tem um que tu é fera, começava assim lá no fundamental, metro, 10 vezes menor que o metro, decímetro, 100 vezes menor, centímetro, 1000 vezes menor, milímetro, uma década tem 10 anos, um decâmetro, 10 metros, hectômetro que é o esquisito, quilômetro faz parte da tua vida, 1000 vezes o metro, beleza? Então se esse é 10 vezes o metro e esse é 1000 vezes o metro, é porque esse é 100 vezes o metro. Vale lembrar que tu aprendeu com metro, mas se tu quiser tirar o metro e botar grama, pode? Pode, né? Miligrama, decigrama, centigrama, decagrama, hectograma, quilograma, que faz parte da tua vida. Não é isso? Litro, poderia ser litro? O que tu quiser. Mililitro, pô, faz parte da nossa vida. É quilolitro, nunca vi professor quilolitro, mas tudo bem, 1 quilolitro são 1000 litros. Pessoa, também pode. Ah, foram na minha festa 1 hectopessoas. É um jeito idiota de falar que foram 100 pessoas na festa, né? Mas pode, só não pode é 1000 pessoas, né? Porque tu cortar a pessoa em 1000 pedacinhos não é legal, certo? Beleza? Mas vocês viram que os prefixos servem para tudo, tranquilo? E já que é de 10 em 10, eu posso fazer uma tabelinha bem bonitinha, ó. Eu posso dizer que quilo é vezes 1000, então é 10 na 3, hecto é 10 na 2, então deca é 10 na 1, aí vem a unidade básica, que seria o 10 na 0, que dá 1, né? Aí depois, desse, que é 10 na menos 1, centi, que é 10 na menos 2, e mili, que é 10 na menos 3. Só que aí os cientistas, ao se organizarem para ampliar essa tabela, pensaram, não vamos ficar fazendo de 1 em 1, senão vai ser uma tabela infinita, nós nunca vamos decorar. Vamos fazer agora de 3 em 3. Então aqui para cima e aqui para baixo existem outros prefixos, só que agora não é de uma em uma, né, no expoente, é de 3 em 3. Ou seja, é de 1000 em 1000 na prática, né, os pulos. Quem é que vem depois do quilo? Esse faz parte da tua vida, é o mega. Lembra? Megabyte? E depois do mega vem o quê? É gigabytes. 10 na 9, de 3 em 3, tá vendo? E se ficou pequeno teu HD de não sei quantos giga, tu compra um de não sei quantos tera. É isso aí, que aí dá 10 na 12. Não vamos precisar para a prova esses de cima. Que pena, né? Que são bem aqueles que estás acostumado, né? Megabyte, gigabyte, terabyte, faz parte da nossa vida. 10 na 6, 10 na 9, 10 na 12. Esses prefixos, eles vão de 3 em 3 até chegar ao 10 na 24, que é o iota. Certo? Ioto, na verdade, né? Ioto, 10 na 24. Não precisa decorar mais que tera, tá, gente? Nem pro ITA, não precisa decorar mais que tera. Mas na prova de vocês, como eletrostática, a gente trabalha com coisas pequenininhas, né? Era microcoulomb, lembra? E aí começa aqui embaixo, então, ó, abaixo do mili tem o micro, que é 10 na quanto, gente? Na menos 6, agora é de 3 em 3, né? Tem o nano, 10 na menos 9, e tem o pico, 10 na menos 12. Aí agora tá bom. Se tu sabe, além da tabela que tu já sabe desde o fundamental, se tu sabe 3 para baixo e 3 para cima, tu faz qualquer vestibular. Para não te mentir, eu já vi falar em femto aqui embaixo, ó. Eu já vi falar em 10 na menos 15. Certo? Vou colocar os nomes deles ali então, me ajudem. Micro, lembra do micrômetro? É um aparelho para medir a milionésima parte do metro. Pude pegar na minha mão um micrômetro 2 vezes na minha vida. É um aparelho caro, né? Na base de 5 mil reais, uns bons micrômetros. É um aparelho idiota desse tamanho, 5 mil reais, um aparelho idiota desse. O laboratório da UFSC, que o professor trouxe o micrômetro, era para mostrar como é que usa o micrômetro, né? Botou lá 3, 4 micrômetros, separou em grupos, pediu para cada aluno arrancar um fio de cabelo. E aí a gente mediu 10 vezes o fio de cabelo com o micrômetro e tirou a média, porque é assim que a gente faz na ciência, a gente nunca mede uma vez só, a gente mede 10 vezes, é o laboratório de física dos estudantes. Se fosse ciência de verdade, mede 100 ou 1000 vezes o mesmo objeto e tira a média.
certo? Então ciência não é pegar a trena e medir, é tanto, é bem diferente. Bom, o que nós percebemos naquele dia na sala de aula? Que cada maldito aluno tinha um fio de cabelo de uma espessura específica. Quer dizer que se caísse um fio de cabelo no chão, bastaria pegar e medir que a gente saberia de que cabeça aquele cabelo caiu. Legal saber disso, né? Que cada um de vocês tem um fio de cabelo de uma espessura específica e dá para detectar este cabelo, nem com análise genética, só medindo assim, né, a espessura do fio de cabelo com um aparelho chamado micrômetro. É muito mais que um paquímetro, ele é 1000 vezes mais preciso que um paquímetro, né? Que é aquele aparelhinho que a gente encontra em qualquer loja de material de construção. Não sei se vocês já viram um paquímetro, tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Aí aqui, vem aqui assim. Alguns são digitais, né? Alguns são digitais, aí tem um visorzinho aqui, aí tu bota a coisa que tu quer medir, fecha e aparece no visor digital o valor, certo? Outros tem uma reguinha deslizante aqui, aí tu abre, fecha a boquinha, bota o objeto. Como é o nome desse aqui? Paquímetro, beleza? Paquímetro. Ele mede até 1 milímetro com precisão, com bastante precisão. Agora, se tu quiser medir uma coisa muito menor, precisa de outro aparelho já bem mais caro, micrômetro. Ô professor, já que o Nzinho é nano, existe o nanômetro? Poxa, cara, quando é nanômetro, a coisa é tão pequena que a gente não mede com uma coisa física, a gente mede com um microscópio eletrônico. A gente mede com né, faz uma fotografia eletrônica daquilo lá, e aí tem uma escala na fotografia, e com a escala da fotografia a gente mede as dimensões. Já estamos começando a ficar próximo dos tamanhos dos átomos aqui em nanômetros. O que seria então a nanotecnologia? É a tecnologia que usa peças nanométricas, peças quase do tamanho de átomos. A NASA, por exemplo, na tentativa de miniaturizar os seus equipamentos. Por que a NASA quer miniaturizar os seus equipamentos? Porque o mais caro numa missão espacial é colocar coisa em órbita. Para cada quilo de equipamento que tu vai colocar em órbita, precisa de 5 quilos de combustível, que é o caro. Ou seja, se os meus equipamentos são menores, eu vou gastar muito menos dinheiro para botar algo em órbita, concorda comigo? Beleza? Então a NASA há tempos atrás, e continua, querendo deixar os equipamentos cada vez menores. E aí uma época saiu na imprensa internacional, um engenheiro da NASA foi montar um motor elétrico nanométrico que estava na ponta da unha dele. Ele estava gripado, estava com rinite, sei lá o que ele estava. Ele pegou a pinça lá, na hora que ele foi encaixar o motor elétrico nanométrico que estava na ponta da unha dele, ele aspirou o motor, ele cheirou o motor. É porque era tamanho de um grão de poeira o motor elétrico que ia no dispositivo. E aí o motor de alguns milhares de dólares foi aspirado pelo engenheiro, certo? Só para ter uma noção, que às vezes a gente não tem noção do que é nanotecnologia, né? Nanotecnologia é isso, cara, é tu fazer uma máquina que vai caminhar pelas tuas artérias, desentupindo as tuas artérias. Sabia que já existe isso, né? O cara bota um extender lá, no coisa, vai uma minhoquinha maluca caminhando pela artéria do cara, controle remoto, e desobstrui. É isso, cara. Hoje nós já estamos fazendo máquinas que caminham por dentro do corpo das pessoas para fazer algumas funções que nós não podemos fazer de fora. Viagem, né? Só mais uma que eu não resisto, só mais uma. Nessa mesma empreitada da NASA, eles estavam fazendo um detector de movimento. É fundamental equipamentos terem detector de movimento, né? Para detectar onde é que eles se encontram e tomar decisões remotamente. Eu não posso ficar controlando a controle remoto do equipamento que está em Marte, porque eu demoraria minutos para o equipamento responder a minha ação aqui, né? Mesmo andando na velocidade da luz, demora alguns minutos para a luz chegar em Marte. Então eu não posso, ai meu Deus, tem um alienígena, deixa eu escapar do alienígena. Porque na hora que tu tentar escapar do alienígena, o alienígena já comeu o teu aparelho lá, né? Certo? Porque até chegar a informação da imagem da câmera aqui na NASA e os engenheiros tomarem uma decisão, o equipamento já foi perdido, equipamento de bilhões de dólares. Então a gente tem que fazer o equipamento tomar decisão sozinho. Então tem que ter um sensor de movimento, né? Se ele percebe alguma coisa se movimentando na direção dele, para ele poder conseguir escapar com a inteligência artificial dele. Tudo bem? Beleza? Os sensores de movimento até então, né, era o tamanho de uma bola de futebol. O sensor de movimento da NASA há 20, 30 anos atrás. Só que aí eles foram miniaturizando e transformaram essa bola de futebol, que é um detector de movimento, numa bolinha de gude. Só que quando eles foram testar esse equipamento miniaturizado, nanotecnologia, eles perceberam que tinha um erro. Sempre que um ser humano estava próximo do sensor de movimento, mesmo quando parado, o sensor detectava a movimentação. Então ficou uma merda essa porcaria, vamos jogar fora. Só que os cientistas foram pesquisar onde estava o erro, né? O que eles perceberam que não era um erro, é que tinha ficado preciso demais. E quando alguém estava com a mão próximo do aparelho, o aparelho detectava a velocidade de crescimento da unha. Nanotecnologia.
tecnologia. É porque às vezes a gente tem noção de que a tecnologia, né, tecnologia, é o iPad. Não, não é isso, cara. Tecnologia é algo que revoluciona a vida das pessoas, certo? Então se o carro do papai tem ABS, se o carro do papai tem injeção eletrônica, certo? Controle de tração, é só porque os risquinhos da Fórmula 1 resolveram gastar os seus milhões com carrinhos de corrida para se divertir. Aí a evolução tecnológica que ocorreu na Fórmula 1, hoje está no carro 1000 brasileiro lá com ABS, porque engenheiros resolveram frear os carros de corrida mais rapidamente. Legal saber disso, né? Que às vezes um esporte elitista e aparentemente, né, fútil, que é a Fórmula 1, na verdade tem aplicações práticas e salva a vida das pessoas no futuro. Beleza? Por isso que eu sou fã da tecnologia. Nanotecnologia. Pico e Fenton. Galera do 3A, está com ciúme que eu não falei o Fenton para eles. Galera, como eu disse, isso vai até o 10 na menos 24, que aí é o iota. Mas eu não decorei todos até lá, te confesso. Alguns colegas da engenharia tiveram paciência de decorar, não decorei. Esses aqui são os mais comuns, eu nunca vi aparecer outro que não sejam esses, beleza? O que tu vai precisar na tua prova? Lembrar desses 3 só. Só esses 3 tem que lembrar para a prova, tá beleza? Então eu falei disso tudo para já dar aula completa de prefixo, mas para a prova tu só vai precisar micro, nano e pico. 10 na menos 6, 10 na menos 9, 10 na menos 12. Agora que eu falei desses prefixos, eu vou fazer uma revisão de eletrostática bem rápida para te mostrar qual é o raciocínio que tu vai ter que ter na questão mais bonita da prova.